Rondonienses sentem terremoto que atingiu o Peru nesta terça-feira. No Amazonas, profissionais da área da saúde aprendem técnicas para dar assistência a pacientes com dengue. A FEAM disponibiliza mais de 120 milhões de reais para crédito no Amazonas. E ainda, atletas de MMA intensificam os treinos para participar do Big Wave Fights. 16 atletas participam da competição. Manaus, sexta-feira, 18 de janeiro de 2013. O Amazônia News já está no ar. Nós começamos o News de hoje falando de um susto que moradores de Rondônia tiveram na terça-feira, quando um terremoto que atingiu o Peru também foi sentido por muitos moradores lá no estado. Nas conversas da manhã desta quarta-feira, entre os moradores de Guajará-Mirim, o assunto era sempre o mesmo. Cada um contando o que estava fazendo na noite anterior, quando sentiram o chão tremer. O fenômeno pode ser sentido em vários pontos da cidade e durou aproximadamente 5 segundos, mas o subgrupamento de bombeiros, independente do município, afirma que nenhuma ocorrência com relação ao tremor de terra foi registrada. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do estado de Rondônia, o epicentro do terremoto aconteceu no Peru e, numa avaliação preliminar, atingiu cerca de 3 pontos na escala Richter, que vai de 0 a 9. Além de Guajará-Mirim, o tremor foi sentido em Nova Mamoré e na capital do estado, e nesta proporção dificilmente provoca dano. E aqui no Amazonas, profissionais da área da saúde participam de treinamento para cuidar de pessoas com dengue. Durante o encontro, médicos, enfermeiros e bioquímicos se atualizaram sobre o quadro epidemiológico da dengue. Temas como a estrutura para diagnóstico laboratorial da doença, protocolo de atendimento dos pacientes graves e não graves, foram debatidos. Nesse encontro a gente fala dos dados atuais de dengue do estado, os métodos de diagnóstico laboratorial e os cuidados com pacientes com dengue dentro da unidade de saúde. O período de chuvas é a época propícia para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os cuidados devem ser redobrados. A sociedade, na época da chuva, precisa reforçar as medidas de combate ao mosquito, evitando qualquer lugar que possa colecionar água parada. De acordo com dados da Fundação de Vigilância e Saúde, o Amazonas registrou em 2012 uma redução de 94,4% nos casos registrados de dengue. Eu trabalho tanto na atenção básica como na assistência para esse atendimento de paciente. A parte vetorial também foi bem controlada. E a mobilização social para mim foi muito importante porque fez com que a população procurasse saber, procurasse ver na sua casa se tinha água com escoamento de água, se tinha água parada. Os profissionais que trabalham no diagnóstico da doença aprovaram a iniciativa do projeto. O curso de atualização sobre o manejo de dengue é importante para nós profissionais de saúde por causa da endemicidade da doença, né? Principalmente também porque nessa época, por causa do período de chuva, o número de casos aumenta e é importante que a gente esteja atualizado sobre como manejar, conduzir, né? E diagnosticar os casos. E visto que nós vivemos numa região, numa área endêmica, nós precisamos estar recebendo atualização de como proceder, de como atuar com esses pacientes para que não ocorram óbitos ou então gravidade na nossa região. E nesta quinta-feira, o prefeito Arthur Neto apresentou o projeto das galerias populares que vão abrigar os camelôs do centro de Manaus. A ideia é fazer uma parceria público-privada para dar mais rapidez nas obras. Recuperar patrimônio histórico, arborizar o centro, oferecer opções de lazer, esportes, assistência social aos moradores de rua são as principais metas do projeto de revitalização do centro. Então são uma série de medidas que a prefeitura está extremamente comprometida e que visa realmente tornar o centro mais feliz. Os empresários ficaram satisfeitos com o projeto apresentado. Uma surpresa para todos nós, um projeto de impacto que vai dar condições de retirar, por exemplo, 50% já dos camelôs que nós chamamos originais. Né? E você confere agora o destaque do Jornal do Comércio desta sexta-feira. Estado perdeu 540 milhões de ICMS. O Amazonas perdeu 540 milhões de arrecadação de ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, em 9 anos, com a ineficácia da Lei de Incentivos Fiscais aos Produtos da Cesta Básica.
Segundo o secretário da Fazenda do Estado do Amazonas, Afonso Lobo, foram 60 milhões por ano a menos nos cofres públicos durante o período. Publicada em 2003, a Lei Estadual número 2.826 reduziu de 17% para 1% o ICMS sobre 13 itens essenciais na cesta do amazonense. A contrapartida de que os produtos incentivados sairiam mais barato para o consumidor, o que não ocorreu. A seguir, a FEAM disponibiliza mais de 120 milhões de reais para créditos no Amazonas. Agora são 8 horas e 6 minutos, nós voltamos já.